Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa tentar entender o que pode estar acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, estou com um cara 5 meses. Tá legal, ele é gentil comigo, me trata com valor. Mas disse que por causa dessa fase de divórcio, ele não pode assumir alguém agora. Devo acreditar nisso ou é desculpa? Então, aqui é uma situação bem delicada. Porque assim, num primeiro momento, principalmente, por exemplo, uma pergunta dessa que é lançada lá na live, num primeiro momento, todo mundo cai matando e geralmente conduzindo para: imagina, isso aí é desculpa, ele vai estar te enrolando, vai ver que ele gosta da ex ainda, né? Vai ver que ele nem querer separar ele quer. Então, geralmente, o bombardeio vem tudo nesse sentido. O que é falado nesse bombardeio, essas coisas, elas podem ser verdade? Claro, evidente, né? Pode ser verdade. Pode ser que ele esteja batalhando, na verdade, para não se separar, para que o divórcio não aconteça. E se ele está batalhando para que o divórcio não aconteça, tem duas razões. Ou porque ele ainda tem sentimentos muito fortes pela esposa, ou porque o cara não quer dividir. Então ele prefere continuar casado, ainda que seja uma relação que está desgastando, porque ele não quer perder um centavo, não quer imaginar ter que dividir e tal. Por isso que o cara batalha tanto assim. Mas tem o outro lado, tem o lado do: existem divórcios que são penosos mesmo. E a pessoa está querendo terminar? Quer. Mas aí entra dentro de todas essas brigas que a gente vê às vezes nesses divórcios. E aí é onde o cara fala: olha, eu não posso te assumir agora, porque se eu te assumir, os pequenos progressos que a gente deu para o andamento do divórcio, acordos que estamos firmando, ela vai dar para trás, porque ela vai ficar com raiva, porque ela não queria se separar. Você entendeu? Então tem isso. Isso também acontece? Também. Então, isso também é verdade? Também. Porque às vezes num divórcio, o que acontece? Tem um que às vezes quer mais se separar do que o outro. Não é nem que quer mais. Tem um que quer e por vezes tem um que não quer. E aí esse que não quer, o que ele puder achar de empecilhos para causar problemas, ele acha. Tem aqueles casos em que um propõe, o outro até aceita o divórcio, mas vai colocando sempre algumas coisinhas. Por isso que assumir alguém durante esse processo, a pessoa acha que pode dar para trás. Que onde eu tinha avançado vai haver retrocesso. É como se fosse assim: pô, eu tô quase fechando o negócio, tô quase vendendo a minha casa, tá ali, tá para finalizar. E aí o comprador tá ali, né, conversando comigo na rua, e aí o vizinho fala: você vai morar nessa casa? Essa vizinhança é péssima, eu não vejo a hora de vender minha casa e ir embora daqui, entendeu? Então, quer dizer, estragou. O negócio que estava para finalizar, o comprador pode dar para trás. Ah, não, então não vou pensar melhor. Por mais que ele quisesse, estava interessado em comprar a casa. Então existe esse aspecto também. Por isso que eu digo, eu tenho que pensar tudo de um lado? Não, existem vários lados a serem pensados. Aqui, nós que estamos vendo só a partir disso aqui, a gente não tem como pesar. Então, por vezes, é você, minha querida, que vai estar na situação aí, que consegue de fato avaliar onde que pesa mais? O que é que está acontecendo? Eu consigo ter um olhar da situação não só pela ótica dele? Porque tem isso. Ele está me contando que a situação está péssima, mas eu só estou olhando pela ótica dele. Tem como eu descobrir se de fato essa situação, se ela, a esposa, que vai se tornar ex-esposa, se ela realmente está colocando empecilhos? Eu digo isso porque quando é uma cidade pequena como a minha, por exemplo,
Não é muito difícil saber se o que a pessoa está falando corresponde aos fatos. Porque você pesquisa um pouquinho aqui, outro ali, todo mundo conhece todo mundo, você descobre se de fato, né, a outra pessoa é ranzinza, está colocando problema, e se de fato o cara que está com você, ele realmente está querendo se separar e ele não tá conseguindo isso. E para não ter nenhum problema, eu prefiro não te assumir agora, depois que saiu no papel, tá tudo em ordem, aí vida que segue. Aí a gente pode... bom, aí tudo bem. Agora, veja bem, minha querida. Quem está passando por uma situação assim, que está aí nos assistindo agora, bom, talvez você poderia pensar, eu não quero ficar descobrindo nada. Se o que ele está falando é verdade, se na verdade é porque ele que não quer se separar, que ele quer reconquistar a esposa, eu não quero descobrir nada. Eu não quero viver numa situação enrolada assim. Eu quero alguém livre, desimpedido, que possa me assumir no primeiro mês de namoro. Bom, então tá bom. Tá vendo? Aí é simples. Então corresponde a uma situação que você não quer. Então é só sair fora dela. Entendeu? Então, tá vendo, gente? Se eu não quero ficar gastando miolo, será que é isso, será que é aquilo, isso me angustia, isso me... então eu não quero isso aqui pra mim. Então eu já nem me envolvo com quem tá vendo? Faz 5 meses. Então eu já nem me envolvo com quem tá em processo de separação. Eu quero alguém livre, desimpedido, que não tenha problema nenhum de sair comigo. Porque se ele não pode te assumir, é porque vocês nem podem ser vistos juntos. Não é isso? Então quer dizer... Então você já sabia dessa situação desde o primeiro mês. É por isso que eu sempre digo aqui, eu preciso ter consciência de quem eu sou e do que eu quero pra mim. Quando eu tenho consciência do que eu quero pra mim, e se eu não quero uma situação enrolada, e já no primeiro mês eu sei que a situação tá desse jeito, eu já caio fora. Eu não preciso ser indelicado com a pessoa de jeito nenhum, é só explicar. Olha, eu entendo, você tá com todo esse problema aí, mas então, olha, não dá pra gente continuar, porque eu não quero isso pra mim. Se amanhã ou depois você tiver separado, tudo certinho, e eu não tiver conhecido ninguém, aí a gente pode voltar a conversar. Mas por agora, então, eu prefiro encerrar, porque eu não quero esse tipo de situação conflituosa. Por isso que precisamos ter consciência do que queremos, o que eu quero para mim. Porque quando eu me deparo com uma situação que confronta o que eu quero, eu caio fora. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Clique aí para se inscrever. Se curtiu o vídeo, dá o seu joinha. Quer compartilhar com alguém aí da sua família, que de repente é amigo que está passando por isso, compartilha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.